Vamos lá, povo, pova, vem um pouquinho mais para frente para eu ficar de olho em vocês. Quem está longe aí, vem um pouquinho mais para cá. Fica mais gostoso estar perto de vocês aqui. É ruim dar aula para quem fica muito longe. Tá bom? Então vem rapidamente para cá. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma família ali que eu não conheço. Sejam bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade aqui. Nós estamos falando sobre a oração. E nesses últimos domingo passado, nós colocamos o que é orar. Dani, faz favor para mim, encosta a porta, porque o sol está vindo bem na minha cara. Como orar, como buscar a Deus quando a gente não está escutando Deus? Como continuar na presença do Senhor quando no nosso coração a gente não consegue ouvir, a gente acha que está sozinho, acha que Deus nos abandonou, a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nos direcionando. Eu não sei se vocês já viveram isso, porque nós somos ensinados a adorar a Deus quando tudo está o quê? Quando tudo está bom, a gente entende que Deus está com a gente. Quando tudo está ruim, a gente acha que a gente está em pecado. Aí a gente começa a procurar o quê? A gente precisa quebrar a maldição da nossa vida. Alguém fez alguma coisa com a gente. Eu preciso saber. Não, aí eu começo a fazer campanha, começo a fazer jejum. Porque a gente não consegue pensar e admitir que Deus fique em silêncio com a gente. Os pais que estão aqui presentes já ficaram em silêncio com seus filhos? Já? Falar, agora não vou falar também, vou ficar quieto. Por que, Kelly, você ficou quieta com os seus filhos? O que você queria com isso? Silêncio, né? Cansa. Você acha que o silêncio vai ensinar ele? Sim, aí, como se diz a minha própria filha, mãe, às vezes a gente tem que quebrar a cabeça sozinha e depois a gente volta. E aí você fica quieto. Sim, orando. Mas ela entende que quando você está quieta, você está ensinando ela? Principalmente nesse momento, porque quando a gente dá o sermão da montanha não adianta. E aí você fica quieta, você acha que ela acredita que você está ensinando ela quando você está quieta? Eu acredito. Ou ela está com raiva de você? Quando o teu pai e tua mãe ficam quietos com você, querida, o que é? Você aprontou? Você aprontou. A gente também ensina no silêncio. Se tem uma coisa que os meus filhos, minha esposa, tem o maior problema comigo, não é quando eu falo, é quando eu estou quieto. Os funcionários da igreja, eles não têm receio de mim quando eu falo. É quando eu não falo. É quando eu passo e... Eu já parei para perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Por quê? E é aí que a gente entra nessa questão hoje do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa oração? O Espírito Santo, ele surge na Bíblia quando? No Novo ou no Velho Testamento?
Quando que surge o Espírito Santo? Na Bíblia. Cadê os crentes aí que vieram? Tudo da Assembleia de Deus. O povo da Bleia não vai falar nada? Esqueceram? Ah, agora esqueceu. Quando se fala do Espírito Santo na Bíblia? Oi? Jesus Cristo falou que eu preciso ir ao Pai para que... É isso? Então o Espírito Santo surge na Bíblia só no Novo Testamento? O que o salmista diz no Salmo 51, 10 e 11? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim Saul. O que ele pedia? Ele pedia para Davi tocar e cantar para que aquele espírito ruim dele saísse e que o Espírito de Deus entrasse nele. Então nós cremos que existe quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E só o Espírito Santo surgiu no Novo Testamento, não havia no Antigo? Talvez eles não tivessem elaborado a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade foi elaborada pelo nosso irmão Paulo, não esse, o apóstolo. Esse é o Paulo só, né? O apóstolo Paulo que elaborou a doutrina da Trindade, que explicou para nós, através dos ensinos de Cristo. Cristo nos apresenta o Espírito. Lá em João nós vamos ver um pouco isso. Mas o Espírito Santo, ele está desde o quê? A eternidade. Gênesis aparece o Espírito Santo ou não? Apareceu ou não? O que Deus soprou na narina do homem? O fôlego da vida, o Espírito da vida. Desde o Antigo Testamento. E eu fico pensando, até ali em Adão, quando Deus pergunta para Adão: quem foi que te falou que você estava nu? Porque o Espírito Santo, o que ele faz com a gente? Ele mostra para a gente o quê? O nosso erro. Eu estou indo até um pouquinho além hoje, porque quando Deus olha para Adão e pergunta: quem foi que te convenceu disso? Que você estava errado. Quem que nos convence do nosso erro? Quem que nos convence do nosso pecado? É o Espírito Santo. Talvez a gente não tenha, ou a gente dá ênfase demais ao Espírito Santo como power, é fogo. Quando se fala de Espírito Santo, a gente já pensa em rodar, em girar, virar helicóptero. Quando a gente pensa em Espírito Santo, a gente já pensa numa manifestação, mas a gente nunca consegue pensar no Espírito Santo como uma pessoa, como Deus é uma pessoa, como Jesus é uma pessoa e como o Espírito é uma pessoa. São 3 pessoas, mais um, só Deus. E qual é o papel do Espírito Santo? Então, Jeremias diz assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, Deus está dizendo. Quando me buscardes, e me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com quê? Com todo o vosso coração. E como é que eu faço isso? Como que é buscar a Deus de todo o coração? É fácil. E aí que entra o nosso intercessor. Quem que a gente pensa que é o nosso intercessor somente? Quem que é o nosso intercessor? Jesus. Mas olha o que esse texto diz. O que esse texto diz? Quem que é o nosso intercessor?
pode, Jesus é intercessor, Espírito, eles são. É Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Eu tenho pensado assim alguma coisa sobre essa coisa de interceder, né? Às vezes a minha esposa quer pedir algo para o pessoal aqui da comunicação, ou para alguém aqui fazer algo, ou eu vejo alguém pedindo algo, e aí eu pego e olho assim para essa pessoa: o que você quer é isso? Porque de repente ele fala: nossa, eu queria... Não é isso que você quer. O que você está pedindo para mim não é isso. Isso não vai resolver teu problema. O que vai resolver teu problema é isso, porque isso que você está pedindo não tem nada a ver com o que você precisa. Você acha que é por aqui, o caminho não é esse. Quantas vezes você foi no lugar errado? Principalmente quem não pegou uma fila tremenda e chegou lá na ponta e a pessoa falou: não é aqui. Mas eu li. Não, aqui você não leu direito, lê embaixo. Quem já viveu isso aqui? Nossa, você pegou a fila, você chegou lá, olha, eu quero... Aconteceu isso com a gente. Eu aluguei um carro, a gente tinha ido para Gramado, descemos do aeroporto, já pegamos as malas, uma fila tremenda para pegar o carro alugado. Aí tinha uma van que já ia para a garagem para pegar o carro. Eu falei para ela falou: vou tomar um café. Eu falei: toma café rápido. E ela se queimando, pegando o café. E aí eu correndo com ela: eu quero chegar rápido. E aí nós saímos dali e entramos na van para ir lá para a garagem. Chegamos lá, descemos da van, eu já saí correndo na frente para ser o primeiro antes de todo mundo da van para pegar o carro. Aí eu chego lá, eu falei: vim pegar o carro. O cara: você pode me dar o documento? Eu dei o documento. E o cara procurou, não tem. Eu falei: você está lendo errado, meu nome é Aderson, você está lendo Anderson. E o cara procurou, falou: não. Ele falou: o senhor tem aí o comprovante? Tem. Então, o senhor pegou um carro da Unidas, aqui é Movida. Eu falei: mas agora como é que eu vou? Sei lá. É do outro lado. Aí eu tinha que falar com o motorista: moço, eu peguei errado. Ele falou: não, eu trabalho para Movida, não para Unidas. Por favor, cara, me deixa lá. Aí quando eu cheguei lá, tive que esperar 2 horas, mas aí eu fiquei pianinho. Aí a pressa acabou, porque... E essa aqui olhava para mim: Movida para Unidas, é tudo igual. Talvez a gente está fazendo alguns pedidos para Deus, que Deus está olhando para a gente e está falando: você está pedindo errado. Não é isso, não. Você está pedindo. Faz sentido o que você está pedindo. O que você está pedindo é isso. Não é isso. Porque isso que você está pedindo, isso vai destruir tua vida. Paz, irmãos. Eu creio que uma boa lição para nós entendermos esse versículo de Romanos é entender todo o capítulo.
ler todo o contexto, porque Paulo chegou nos últimos versículos do capítulo 7 de Romanos, naquele desespero de dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele se sentiu livre. Então ele entra no capítulo 8 de Romanos, dizendo assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra, ou nos livrou, da lei do pecado e da morte. Aquilo que era impossível à lei, pelo que estava enferma por causa do pecado, isso Deus fez enviando o seu Filho Jesus Cristo, em forma de carne, para que na sua carne ele condenasse o pecado e nos livrasse. Então ele vai falando desse relacionamento com o Espírito que o crente tem. Quando que o Espírito Santo veio para a sua vida? Quando foi? Quando que o Espírito Santo veio para a sua vida? Quem falou? Quando você recebe Jesus. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem para as nossas vidas. E agora nós temos que aprender que é uma outra pessoa que está dentro de nós. Uma pessoa. O pastor falou nisso. Deus é uma pessoa. Jesus uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E os dois, eu e ele, não podem ocupar a direção ao mesmo tempo. É bem isso. Dentro dessa questão do próprio capítulo, o apóstolo Paulo ele entra num conflito muito grande, numa luta, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. Miserável homem que sou. Então tem uma série de coisas que está na nossa vida que a gente não tem o entendimento porquê disso. Nós vamos tratar isso um pouquinho para frente quando fala dos temperamentos. Então tem algumas coisas que eu não consigo entender por que eu penso, por que eu ajo, por que eu sinto daquela forma. Mas todas as vezes que eu penso, sinto e ajo daquela forma, é porque eu não estou dentro dessa visão que o pastor Paulo colocou. É o Espírito Santo que está dirigindo a minha vida? Ou sou eu que estou me deixando ser levado pelas minhas fraquezas, pelas minhas conclusões? Quarta-feira eu preguei sobre conclusão precipitada. Se tem uma coisa que a gente faz o tempo todo, é conclusão precipitada. A gente olha um evento, a gente já interpreta, a gente já dá a sentença, a gente já condena. E aí, o que quer dizer inexprimível? Quer dizer essa palavra? A gente cresceu ouvindo essa palavra inexprimível. Eu lembro da Sofia, quando a Sofia era pequenininha, eu achava que inexprimível era aquilo. Eu pedia para a Sofia orar. Quando a Sofia orava, ela tinha 3 aninhos, ela fazia assim, ó. Ela não sabia falar, e eu falava, nossa, que isso? Ela estava orando. A gente pregava, só ora. Aí eu comecei a ver que ela estava me imitando, que quando eu orava daquele jeito.
Parecia que eu não estava brigando com Deus. Aí eu achava que aquilo era gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. É aquilo que a gente não consegue falar. Indescritível. Aquilo que não consegue ser descrito. Às vezes você pergunta para alguém: como é que você está? Você perguntou? Aí senta às vezes com você aqui, fala o que você está passando. Aí a pessoa olha para você e diz: o senhor quer que eu comece que hora? Começo do... É tanta... É uma dor, ou é um sentimento, ou é algo tão pesado, ou é algo tão grande. E pode ser tanto algo de dor, quanto de felicidade. Às vezes a gente está num processo de uma felicidade tão grande, que a gente não consegue expressar isso. E agora eu vou cair da fé, eu vou deixar de ser batista pelo menos 2 minutos, mas eu volto. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz que o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Isso não está na igreja, na Bíblia dos batistas. Não pode estar. Eu não sei o que é. Mas Paulo, ele dá uma recomendação. Ele traz uma recomendação. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E ele diz assim: por isso, o que fala em língua, o quê? Ore para que a possa interpretar. Aí a gente já virou batista. Aí a gente já voltou. Vocês gostaram da outra tela, né? A outra tela estava todo mundo aqui no fogo. Depois eu explico para quem não está entendendo o que eu estou falando. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Talvez essa expressão da língua, quando o apóstolo Paulo fala, seja um pouco desses gemidos inexprimíveis. Não sei. Mas pode acontecer. Que eu esteja num momento tão intenso da minha fé, que pode acontecer. O que o apóstolo Paulo orienta é que interprete isso. Tenta entender isso, porque senão você vai ser criança. Como aquela criança que grita o tempo todo para ter as coisas. A gente está vivendo aqui um movimento muito interessante, pastor Paulo, e até perigoso, que me assusta, que são as crianças com autismo. Você sabe como elas fazem para pedir as coisas? Elas batem a cabeça no chão ou na parede. Elas se machucam, elas se ferem. Porque elas não conseguem. Talvez a gente tenha sido um pouco desse negócio aí, de ficar batendo parede, a cabeça na parede com Deus e ficar rolando no chão e pulando, para que Deus atenda a gente. Talvez a gente está fazendo uns rodopios aí, para Deus atender a gente. Será que eu preciso desses rodopios? Então, quando eu olhei esse texto, eu nunca tinha olhado dessa perspectiva, de gemidos inexprimíveis, de Deus nos usar, nos tomar nesse momento, porque nós não conseguimos expressar a nossa dor, o nosso sentimento e o nosso pedido diante de Deus. Essa é uma forma, como tem essa aqui.
Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha que coisa linda, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Eu acho que essa perda do contato com a natureza, a gente não consegue se expressar dessa forma. Talvez assim a gente iria dizer o seguinte: assim como brama o meu poodle por água, não dá certo, né? Assim como grita o meu gato, como mia o meu gato por água, não funciona, porque gato e cachorro em casa tem tudo, tem mais do que a gente pensa. Então a gente não consegue entender a dimensão do que é um servo bramando por correntes de água. Talvez a gente não tenha a dimensão disso, do que é esse bramar, esse gritar, esse desespero por Deus. E quando o salmista escreve isso, ele escreve com uma tal propriedade, com tal sentimento, com uma vivência, que é um negócio que te deixa assim, você acha lindo isso, mas você não tem noção da dimensão disso. Agora o senhor explica. Eu só falei agora o problema do senhor. Vamos ver se a gente volta um pouquinho aqui na questão das duas pessoas que estão. Acho que todos nós aqui que têm o seu cônjuge estão no carro juntos. E como é que você dirige quando o seu cônjuge está do lado? Muitas vezes a gente dirige 50%, né? Olha, você está no meio da faixa. Olha, você não está, a seta não deu seta. Olha a velocidade. Olha. Não é, Paulo? É bem. Amor. Mas então, veja como nós somos. Um pai está dirigindo o carro e o filho está no banco da frente, devia estar no banco de trás, está no banco da frente, e ele está de pé. E o pai diz: filho, senta. E o filho continua de pé. Filho, senta. E dirigindo, e o filho continua de pé. Aí ele para o carro, aí ele vai tomar o filho desse jeito, né? E soca ele no banco e diz assim: fica aí sentado, fica aí sentado. E o filho fica ali tremendo, e o pai continua e diz: tudo bem, meu filho? Sim. Como você está? Eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. É bem assim? Veja, o Espírito Santo quer nos ajudar, mas às vezes a nossa teimosia é tão grande, não é? Que nós não ouvimos aquela voz. E outra situação é a grandiosidade de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então ele não é grande no sentido de um tamanho, mas da diferença do ser humano, a sabedoria, o conhecimento. Ele prescruta todas as coisas. 1 Coríntios vai dizer isso: nós recebemos o Espírito Santo para que todas as coisas de Deus sejam reveladas a nós, porque o Espírito prescruta todas as coisas, as profundezas de Deus. Mas nós somos limitados. O que nós sabemos?
E outra coisa que eu vejo que também ainda não está claro para mim, mas estou batalhando nessa batalha, é como que o Espírito, ele está no nosso espírito, mas o Espírito se expressa através da alma, e aqui entra os temperamentos, o pastor falou. A alma é complexa. Nós não sabemos como que é a nossa alma. Você sabe como que é a sua alma? Ela é linda, ela é pura, minha alma é. Então, é fácil lidar com ela. Professor Rafa, o que o senhor tem a dizer disso que a gente está falando aqui? É que ele é professor da nossa classe aqui também, Rafael, nosso professor. O que o senhor tem a dizer, Reginaldo, disso tudo? Está concordando? Nossa, mas vocês estão tão bonzinhos os dois hoje. E depois, quando vocês forem embora, o que vocês vão falar dentro do carro de mim e do pastor Paulo? Você vai conversar. O que você achou, Reginaldo, dessa colocação? Você já tinha pensado dessa forma? Todas as vezes que a gente pensa sobre esse assunto e da dificuldade que a gente tem e as decisões que a gente vai tomando, e sempre as nossas decisões porque a gente quer prevalecer os nossos gostos, as nossas intenções, nós acabamos cometendo erro. E depois de cometer esse erro, a gente volta assim: Senhor, por que eu tomei essa decisão? E é justamente porque a gente quer, na ilustração do pastor Paulo, o tempo todo tomar a direção e dizer ao motorista o que ele tem que fazer. E quem é que nos guia o tempo todo, né? E tem essa tendência de nos guiar é Deus, e a gente é que quer tomar as direções. Gente, existem pessoas que têm mais facilidade de orar do que outras? Sim ou não? Judas, esse Judas que escreveu essa carta, não é o Judas Iscariotes. O nome Judas na época de Jesus é igual Zé hoje. Todo mundo chama Zé, todo mundo chama Maria. Na época de Jesus havia vários Judas, tá? Tinha o Judas Iscariotes. E esse Judas é o Judas, irmão do Senhor. Ele é irmão de Jesus. Ele é filho de José e Maria. É meio-irmão de Jesus. Ele se converte pós-ressurreição de Cristo. Então, Jesus tinha Tiago, que era irmão do Senhor. Você vai ver isso lá em Gálatas. Tá? Tiago, irmão do Senhor. E Judas, irmão do Senhor. E esse irmão não é irmão de igreja, não é irmão de crente, irmão Paulo, irmão Dair, não. É irmão mesmo de sangue, a palavra diz isso. E ele escreve assim: vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, nossas orações não podem ser autocentradas ou egocêntricas, ou seja, pensando só em mim, olhando só para a minha visão. Eu costumo dizer que Deus dá sempre tudo o que eu peço, sabia disso? Deus sempre deu tudo o que eu peço, porque quando Deus fala não para mim, Ele está dando o que eu peço. Por que eu pedi aquilo? Eu pedi aquilo para o meu bem ou para o meu mal? Oh Deus, eu quero isso porque eu quero ser destruído, não. Todas as orações que eu faço é para o meu bem. Quando Deus fala não para mim,
Ele está fazendo o que eu quero, o meu bem. Eu sempre olhei dessa forma. E às vezes eu olho para alguns aqui que chegam para mim e dizem: poxa, pastor, como foi bom o senhor ter falado não para mim. Como foi bom o senhor ter fechado aquela porta. Como foi bom o senhor ter... Porque eu olhei naquele momento, dentro da minha interpretação, e falei não. Então, quando Deus diz não para mim, eu quieto. Eu aquieto, porque eu sei que não era. E Tiago também diz a mesma coisa. Ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Mas também quando pede, pede mal, pede errado, aí dá medo de pedir. Até onde eu estou pedindo, que é para mim ou que não é para mim? Até onde eu estou pedindo, se é egoísta ou se não é egoísta? Eu entro numa crise, às vezes, com esse texto. E uma das coisas que me protege é: aquilo que eu estou pedindo é para a glória de Deus? Vai abençoar as pessoas? Aquilo que eu estou pedindo eu posso falar? Eu posso compartilhar? E aí a gente entra nessa questão, do nosso temperamento, da nossa vida com Deus. Gosto muito desses 4 temperamentos, porque eu acho que tem muito mais. Tem as combinações, é um pouco de cada coisa, você teria que achar. E às vezes eu vou falar alguma coisa aqui, você já vai falar: você deve ter algumas características de fleumático com algumas outras ali. Então, isso aqui não se fecha a diagnóstico. É só para ter uma noção, uma direção. O que é o fleumático? Fleuma, frio. Frio. Calculista. Desconfiado. Sanguíneo. Tô dentro. Tô aí, pode contar comigo. Mas cadê fulano? Pô, já baixou. Sanguíneo é um amigão de todo mundo. É amigão, todo mundo adora estar do lado do sanguíneo. Mas depois de um mês odeia ele. Odeia, porque tudo que ele promete ele não cumpre. Sanguíneo. Melancólico. Os músicos, na maioria, são melancólicos. São contemplativos. São zen. Choram. São sensíveis. Né, Osa? Falar um pouquinho mais alto, emburra. Colérico. Vamos fazer ou não vamos fazer? Colérico manda recado. Vocês acham que eu sou o quê? Alguém acha que eu sou o quê nisso aqui? Eu acho que eu sou melancólico. Eu não tenho jeito de melancólico. Sério, porra! Vocês acham que eu tenho quantos por cento de colérico? Eu acho que devo ter 10% de colérico, uns 50% de melancólico, uns 30% de sanguíneo. É isso? Não. Não é nada disso? Eu tenho 110 de colérico, é isso? Vocês acham que eu sou colérico? Ela não pode falar. Dentro desses 4 aqui, quem que vocês acham que tem uma vida de oração com mais facilidade? Quem é mais contemplativo? Oi? Você acha que é o fleumático? Não. Por que você acha que é o fleumático? Mas você não acha que é o melancólico? Que chora, que vai para a tristeza,
que fica ali, que consegue meditar. Você já imaginou um sanguíneo e um colérico orando? A gente começa assim, numa roda de oração. O irmão começa a orar. No primeiro minuto, está todo mundo orando com ele. Quando ele já vai para o segundo minuto, ele já está orando sozinho. No terceiro minuto, o colérico começa a orar para ele parar. Ó Senhor, faz com que ele pare, que eu não aguento mais. Porque ele é colérico, ele não aguenta. E aí, ele tem vida ou não tem vida de oração? Fala. É exatamente aí que eu vejo, não sei se estou certo nisso, mas eu vejo que entra A ação. a dificuldade, porque Deus não é o homem. Ele não vê os sentimentos, assim como nós vemos os nossos sentimentos. Porque cada um que tem descoberto o seu temperamento puxa a sardinha, a brasa da sua sardinha, né? Então, eu queria que as pessoas me tratassem como eu me sinto bem, e nada se opondo a mim. E não é bem assim. Deus é espírito e nós também somos espírito. Temos uma alma que tem esses temperamentos e vivemos num corpo que sofre também a influência da nossa alma. Agora, eu creio que o caminho está em aprender a andar no espírito. Onde está o meu espírito? Onde eu sou? É mais do que o meu pensamento, é mais que o meu sentimento, é o meu eu mais profundo, o que eu sou realmente. E às vezes nem o que eu sou eu me expresso. Eu sou verdadeiro naquilo que eu sou. Entende? Por causa da nossa alma. Então eu não posso, se eu falar assim, o que ele vai pensar, o que a Marli pensa diferente, a Alice já vai pensar diferente. Nós estamos nesse emaranhado de se conhecer, né? Sentimentos. Isso. Tem até um livro que era um best-seller, né? Do Tim LaHaye, que se chama Temperamentos Controlados pelo Espírito. Ele deve ter a idade mais ou menos da Samara, quantos? 50 anos, 54 anos esse livro deve ter. É um livro muito antigo, a gente lia isso aí, é um livro muito... E talvez você até ache esse livro hoje em PDF, né? Entra lá, você deve achar, né? Então, na época, não se falava disso, foi um grande boom, né, sobre essa questão de temperamentos. Mas a gente entra naquilo que o pastor Paulo está dizendo. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós vemos que na origem da igreja, eu creio que havia uma experiência, porque a experiência com o Espírito Santo, ela é individual. O Espírito Santo habita em mim, habita em cada um, individualmente, é uma experiência individual. Mas hoje nós estamos cheios de conceitos. Por exemplo, o pastor falou, vou deixar agora de ser batista. Por quê? Porque tem um outro conceito, é um outro ensinamento. Não estou defendendo esse ou aquele, mas é o mundo de conhecimento que nós temos, que nos impede. Quando Paulo fala, por exemplo, para a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, ela é uma cidade terrível. As pessoas saíram
daquela idolatria que havia em Éfeso, mas elas se converteram a Jesus, como Paulo se converteu, apesar dele ser um religioso. Quando ele se converte a Jesus, é uma conversão de todo o coração, é uma entrega, um rendimento, aquilo que nós cantamos todas as vezes, que eu me rendo a Ti, e nós nunca nos rendemos nada, nós estamos cansados de fazer isso, mas não há aquela experiência real. Então a nossa dificuldade hoje, eu creio que está mais nesse sentido. Mas então aquela igreja, ela creu. Então Paulo vem e fala assim: olha, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo, vocês estão na boa, vocês foram selados com o Espírito Santo, capítulo 1. Depois ele vai falar assim: vocês vão ser cheios do Espírito Santo, não vão se embriagar com vinho, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, traz para a igreja uma experiência que, ao meu ver, parece que eles vivem aquilo, sem problema nenhum. Amém. E a igreja de Corinto é a mesma coisa. Desculpa, pastor, mas deixa eu completar esse pensamento. A igreja de Corinto, por exemplo, uma igreja cheia de problemas, com muitas dificuldades, mas parece que no aspecto espiritual as coisas se encaixam. Eles têm o Espírito Santo, eles estão com todos os dons. Paulo fala assim: não falta nenhum dos dons. É uma igreja que tem todos os dons. E o que transparece para mim quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na situação das igrejas, eu vejo a igreja andando no Espírito, mas depois aí começa a vir as outras doutrinas, começa a vir as influências, então vai trazendo problemas, porque quando a igreja de Éfeso é fundada, quando a igreja, qualquer uma delas é fundada, não tem o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito bem depois. Não tem nenhuma epístola. As epístolas que têm dirigido as cartas foram, na ocasião, para as cartas. A Bíblia, o Velho Testamento, era raro. As pessoas que tinham, não tinham. Então, a informação que tinha, a pregação, o valor que as pessoas davam à palavra e como eles recebiam a palavra, era diferente de nós. Hoje nós temos todas as versões disponíveis, você tem no celular todas as ideias, você quer saber um versículo, você toca ali, o Google vai te dar, e você fica... O que é andar no Espírito, o que é orar no Espírito, o que é gemidos inexprimíveis, eu não sei, porque eu não tenho vida. É vida com Deus. Então nós estamos sendo desafiados, eu creio, pastor, a irmos para um lugar realmente que Deus quer nos levar, ser guiados pelo Espírito, ser cheios do Espírito Santo e dar o fruto do Espírito, aquilo que ainda nós não experimentamos. Aí, pastor, reforçando, pegando bem isso agora, há um conceito errado. Houve um conceito de que viver no Espírito, andar no Espírito, é deixar tudo com o Espírito. É o Espírito que tem que fazer você orar, é o Espírito que faz você orar, é o Espírito que te convence, é o Espírito que te leva. A gente joga toda a responsabilidade para o Espírito Santo. O que Tiago diz? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
Tem gente que está achando que orar no Espírito, viver no Espírito, é deixar que o Espírito faça tudo na nossa vida. Tiago diz que esse homem tem um coração duro, ele é inconstante nos seus caminhos. Então ele fica o quê? Pulando de galho em galho, ele fica de igreja em igreja para resolver os seus problemas. Ele vai em cada lugar que promete para ele um monte de coisa, e que lá vai fazer isso, que lá vai fazer aquilo, que aquilo outro você vai conseguir, que aqui lá você vai ter aquilo. Agora, você não acorda de manhã com a tua Bíblia, com o teu caderno, e você tem um tempo de devocional. Então, vê só, eu sou colérico. Eu sou extremamente acelerado. Eu não consigo ler um livro inteiro de uma vez. Não consigo. Eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio um capítulo de um, paro. Eu não consigo ler 2 capítulos. Pego outro livro e leio o capítulo do outro livro e paro. Eu estou escrevendo todo esse livro para vocês. Os capítulos são enormes. E não tem esse livro para vender. Então, querido, entenda que você tem que ter a tua parte. Acho que para reforçar isso, pastor, fica claro a experiência de Paulo. Preste atenção. Ele diz assim: eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais. Parece que acabou. Cristo vive em mim. Ele falou. Ó, parece que ele está... Mas aí ele diz assim: este viver que tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Sou eu quem vivo pela fé no Filho de Deus. Esta questão de eu morrer com Cristo já aconteceu. Ninguém vai morrer com Cristo hoje ou amanhã. Você morreu quando Cristo morreu, porque Ele te incluiu, Ele te levou, você foi atraído. Jesus diz: quando eu for levantado, todos atrairei a mim mesmo. Aconteceu. Agora, esse viver que eu tenho agora, que é Cristo vivendo em mim, sou eu quem vivo pela fé. Eu decido viver. Eu quero viver Cristo. Eu me submeto a Cristo. Eu me submeto ao Espírito Santo. Eu conheço o meu temperamento e eles podem ter vantagens, todos eles têm vantagens e desvantagens, mas não leva a nada. Se for feita uma análise, como se faz uma biópsia, como se faz como que fala, autópsia, ninguém vai achar nada disso dentro de você, tá? Não está. Está aqui, não é? Mas não está na... Então é muito espiritual, mas também é real, é verdadeiro. A gente vai se beliscar e vai sentir: eu estou vivendo hoje com Cristo. Amém? A gente precisa se relacionar como a Trindade se relaciona. Como que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se relacionam? Vocês já ouviram assim o Espírito Santo falar assim: nossa, Deus o Pai foi tão duro, né? Vocês já ouviram alguma fofoca dos três?
Você já viu Jesus dizendo assim: Pai, estou fora. Pai, se o Senhor quiser, vai lá o Senhor. Eu não vou descer, não. Vocês já viram isso? Alguém sabe algum problema que deu na Trindade? Alguém conhece? Quanto tempo que eles vivem juntos? Faz quanto tempo que eles vivem juntos? Eles vivem juntos desde a eternidade, e não tem problema entre eles. E o pai busca o filho, busca o pai. Quando o filho estava na terra, ele saía de madrugada para ter esse encontro com o pai. Ele vivia na presença do pai. Ele não agia sem que o Espírito Santo tomasse. A doutrina da Trindade não está aí só para ser uma doutrina. O que isso nos ensina? Jesus Cristo nos ensina, Pai, que eles sejam um em nós, como nós somos um. Jesus pede isso. Jesus pede essa unidade. Então a gente precisa orar dentro dessa unidade. E a gente tem perdido um pouco a sensibilidade. Mais uma coisa também que Batista não fala muito sobre sensibilidade. A gente não fala de sonhos. Aliás, se alguém falasse que sonhou, que Deus falou com ele em sonho aqui, dá até problema. Opa! Vocês vão derrubar tudo aí atrás mesmo? Não. Vai derrubar tudo aí atrás? Está vendo? Sensibilidade. Jacó sonhou. Deus falou com Jacó em sonho. José sonhou. Salomão, Jeremias, Zacarias sonharam. A gente sonha com Deus. A gente sonha ouvindo a voz de Deus. Qual foi o último sonho que eu tive que Deus falou comigo? E a promessa que os velhos sonharão. Você não é velho ainda, né? Quando eu ando no Espírito, eu começo a ter percepção do Espírito de Deus. Essa semana eu liguei para alguém. Fazia tempo que não ligava. Quando eu liguei, essa pessoa olhou para mim e falou assim para mim. Falou para mim: minha esposa te ligou? Por quê? Nós acabamos de brigar. Eu senti naquela hora de ligar para aquela pessoa, falei, não, vou ligar, faz tanto tempo que eu não falo com ele, vou ligar. Na hora que eu liguei, ele estava assim, chorando, situação brava, um negócio complicado. Uma vez em Guaíra, né, havia uma família que havia se convertido recentemente, a Rosângela e o Fagundes. E os pais não eram evangélicos, era um senhor muito forte, muito arraigado à religião dele, e eu estava na cidade. E naquele momento eu senti de ir na casa daquela pessoa. Eu toquei a campainha, demorou, toquei de novo. Aí quando abriram a porta, foi Deus que mandou o senhor, entra aqui. Na hora que eu entrei, essa é uma ingrata, eu comprei para ela um cobertor de oncinha, que era o que ela queria, ela falou que não vai levar isso, e o pai já tinha dado um tapa na noiva, e a gente, aquele furdum tremendo. Eu falei, não, será que foi Deus que me mandou aqui? Pô, Deus, tanto lugar para o senhor me mandar, o senhor vai me mandar aqui nessa hora. De você ser bênção em alguém. Às vezes a Néia e o Eli, a gente está lá e eles perguntam para alguém,
Eles sentem algo, eles têm uma percepção de Deus, de olhar para aquela pessoa que está precisando e perguntar: posso orar por você? Eu senti de orar por você. Interessante aqui o que ele faz, diz para Jó. Um dos amigos de Jó, eles falam umas coisas ruins, mas falam coisa boa também. Ele disse o seguinte: por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Orarás a Ele e Ele te ouvirá. Pegará os teus votos, determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Ele está dizendo o seguinte: nunca faça nada sem pedir a direção de Deus. Nunca faça nada. Não faça. Ora. Ora. Descansa. Alegra-te no Todo-Poderoso. Olha para Deus. Ora a Ele. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu não tenho tempo. O senhor falou demais hoje. Eu e o senhor. Aqui, você pode levar isso para a tua casa e estudar isso. O Espírito Santo, Ele é o nosso amigo que... Vou falar uma coisa para vocês assim. Ele passa a cola para a gente. Ele sopra. Ele passa a cola. Sabe quando você está na prova e não sabe o que fazer? O Espírito Santo sopra. Ele sopra para você. Você está na prova. Você não sabe responder. Especialmente se você estudou, né? Você não sabe responder. Pergunta para o Espírito Santo. Agora eu estou falando da prova da vida. Você está na prova da vida. Você não sabe o que falar. Você não sabe o que responder. Ele faz você lembrar o que Ele já te ensinou. Ele vai fazer você lembrar. Ele vai trazer lá atrás, ó. Lembra lá, 1 Coríntios, lembra lá, Salmos. Ele sopra. João 16:8, ele é aquele amigo que adverte a gente. Eu não sei se você já usou essa expressão. Eu não vi o que eu estava fazendo. Quando eu vi, eu já fiz. Nossa, eu nem percebi. Quando eu percebi, eu já fiz. Você percebeu sim, querido. Você fez porque você quis. Você sabia que a gente tem um anjinho e um diabinho aqui do lado, né? O diabinho olha para você e fala: vai, faz. E o anjinho: não. E o que você faz? Você dá um tapa no anjinho e anda com o diabinho. A Bíblia diz que nós nunca podemos dizer que não sabíamos o que estávamos fazendo. Está lá em 1 Coríntios 10. Que Deus sempre dá oportunidade para cada um de nós. E Ele dá o escape. Eu estava falando sexta-feira com o grupo, a Marli levou o grupo de professores dos kids lá em casa, sexta-feira, para fazer o treinamento. E eu falei para eles: sabe um assunto que a gente não fala para os nossos juniores e crianças? Que existe céu. A gente não fala mais que existe céu, nem inferno. É tudo saber como viver aqui, como se relacionar. A gente só fala sobre isso, né? A gente discutiu isso em casa lá. Existe céu, gente? Existe inferno? O Espírito Santo fala para a gente disso aí.
Aquilo que o pastor Paulo falou, Ele nos cela. Ele dá um selo para a gente. E Ele sempre estará conosco. Amém? Amém, gente? Então é aquela coisa assim. Eu tenho tudo isso, mas não uso, mas eu tenho. Vai mexer nas tuas coisas. Tem coisas às vezes que eu vou mexer lá em casa e eu falo, poxa vida, eu estava com isso, eu precisava tanto e eu tinha isso. Eu esqueci. Pô, mas estava aqui. Aí eu até falo para ela, pô, bem, olha só o que eu achei. O Espírito Santo já nos deu tudo isso. Amém? Pode ser, povo? Vamos viver na fé? Vamos andar no Espírito? Vamos orar no Espírito? E para de se encostar no teu temperamento. Isso é encosto. Desculpa, não, agora já falei de outra religião. Tá? Temperamento é encosto. Arranca esse encosto da tua vida, tá? Isso é encosto. Então, para de viver encostado. Tanto é que o Espírito Santo não é encosto. O Espírito Santo é consolador. Amém? Vamos orar, pastor Paulo, ora. Pai, obrigado por esta manhã. Eu sei que o Senhor tem muito mais, a Tua palavra tem muito mais que nós precisamos para o nosso viver, para o nosso relacionamento contigo. E nós, pela fé, pedimos que o Senhor vai mostrando a cada um individualmente, gradativamente, como usufruir, como gozar dessa comunhão, dessa ajuda que o Espírito Santo vem fazer em nós e através de nós. Nós pedimos que o Senhor alcance o mais profundo do nosso coração, para que não haja aqueles propósitos e motivos escondidos que nos separem de Ti, que seja empecilho, Pai, para o fluir do Teu Espírito em nós, para que outras pessoas sejam alcançadas, porque no Teu propósito, esses dias são dias que o Espírito Santo quer se manifestar e revelar Jesus àquelas pessoas que estão perdidas e que estão precisando tanto que a luz brilhe, Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.